Bom dia, são 9h05 aqui no meu relógio da manhã, da segunda-feira, dia 25. Eu quero gravar aqui uma live sobre o efeito dos 12 passos na vida de um dependente de álcool e outras drogas. O efeito dos 12 passos. Por que 12 passos? Porque os 12 passos, eles são o método de recuperação das Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. E esses passos foram testados em milhares e milhares de pessoas aí pelo mundo, e as pessoas tiveram, primariamente como resultado dessa relação com ele, dessa prática, tiveram como presente, como benefício, o resto de seus dias sem usar qualquer substância alteradora nas suas vidas, e de sobra alguma paz espiritual para poder viver nesse mundo atribulado. Muito bem, durante 20 minutos aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Quando um dependente de álcool e outras drogas, por qualquer método que seja, empurrado pelo cansaço de uma prolongada miséria na sua vida, quando um dependente decide entrar em recuperação ou parar de usar as drogas da sua vida, sobram para ele todas as tensões emocionais, psicológicas, e tudo que ele tem na memória como incentivadores para o uso, que o mantiveram em estado de uso durante muito tempo. E essas sobras vão continuar atazanando a vida dele, constituindo pressões intensas para que ele, mesmo limpo de álcool e outras drogas, ele não seja plenamente pacificado e feliz. Então, esse programa de 12 passos, que consiste numa série de princípios que vão equilibrá-lo para que ele possa viver com aquilo que sobrou num intenso e permanente trabalho que possa pacificá-lo com relação a si mesmo e com relação à vida. Para que esse trabalho de 12 passos possa ocorrer na vida de um dependente de álcool e outras drogas, há que se ter 3 coisas que são fundamentais. Um grupo de ajuda, onde ele possa estar ligado, vinculado a outras pessoas que também têm o mesmo problema, a mesma necessidade de permanecerem limpos e distantes da substância que elegeram para acabar com a sua vida. Segundo, é importante ter um padrinho e alguém que esteja próximo e com experiência para poder ajudar aquele recém-chegado na necessidade de recuperação, um padrinho que possa, com experiência, ajudá-lo a trilhar os caminhos para se livrar e aprender a lidar com as dificuldades que o assaltam na vida agora limpo. Em terceiro, um livro
que possa mostrar como fazer. Então, é interessante observar, quando você apadrinha alguém, quando você está num relacionamento de 12 passos com um afilhado, você observa que a tensão neurótica que sobra na vida dele, a tensão neurótica faz com que ele tenha problemas, repetição de problemas, principal e especialmente na área de relacionamento humano. Aí o ciúme vai atrapalhar, o desequilíbrio vai atrapalhar, a necessidade de controlar o outro vai atrapalhar e vai fazer com que prematuramente muitos bons relacionamentos com futuro garantido de alguma felicidade comum sejam desfeitos, destruídos pela incapacidade daquele ex-usuário dependente de álcool e outras drogas possa adquirir paciência, perseverança e no seu trabalho pessoal com os 12 passos. Então, muitas dificuldades que povoam a vida de um dependente deverão ser atenuadas com o trabalho de 12 passos. O que é trabalho de 12 passos? Esse livro que eu mostrei, ele é um guia fantástico para poder orientar as pessoas qual é o caminho. Quem faliu com as drogas, álcool e outras drogas, precisa de um método que tenha eficiência para ajudá-lo a se levantar e se manter em pé. Enquanto em pé, bem, é importante que a vida seja prazerosa, porque se a vida não for prazerosa enquanto limpos, pode não valer a pena. Pode iludir aquele que está tentando se manter limpo e de que não vale a pena ficar limpo. E aí ele volta para a substância, pior por pior, eu vou usar de novo. E existem pessoas que fazem isso. O primeiro passo, quando ele fala, eu admito que eu sou impotente perante a minha adicção, ele te dá duas alternativas. Ele te dá a alternativa de admitir e continuar buscando recursos para poder viver bem, ou ele também te dá a certeza de que já que eu perdi, então é que se ferre, ou que eu me ferre, e eu vou continuar usando. Então, um programa de recuperação de 12 passos, ele não pode te dar meias verdades. Ele não pode te recuperar em pedaços, só uma parte. É importante que o processo de recuperação, que nunca vai terminar, sempre continue indo em frente, buscando novos saberes e recursos para poder me aprofundar numa paz que eu comecei a sentir a partir do momento em que eu fico limpo. Então, qual é o efeito disso? É interessante quando você recebe passo de uma pessoa que está trabalhando os passos, você observa que na medida em que ela começa a trabalhar os 12 passos, a partir do primeiro passo, quando você termina isso, você já percebe na pessoa um alívio de tensões. Aquela neurose toda que povoava aquela maneira de viver, ela começa a se desmanchar, perder a consistência. E aí a gente pode dizer, um adicto, ele é impotente perante a doença da adicção, mas a doença da adicção é impotente perante os 12 passos, ela cede. Ela começa a ir embora, e a doença tão exigente,
que exige tanto uma vida ruim, a doença se alimenta de vida ruim, de agressividade, a doença se alimenta de preocupações intensas, neuróticas. A doença exige que o seu doente desconfie do mundo o tempo todo, que ele olhe para todo mundo como inimigo, e quem não é inimigo no futuro vai acabar sendo, por uma palavra maldita, porque não aceita a minha relação de poder com ele. Então, esse estado neurótico, se não for tratado pelos 12 passos, se a opção é uma irmandade anônima, esses 12 passos, eles aliviam a tensão neurótica que povoa intensamente a vida do adicto, não só usando droga e fazendo com que ele use, como também limpo. Um adicto limpo, ele tem como herança toda a doença que o fez usar. E essa companhia inútil, destruidora, ela vai continuar existindo na vida. Não adianta só ficar limpo e ficar olhando para o céu e falando, Deus me ama, poder maior me ama, ele vai me proteger aqui, ali, etc. A proteção de cada um, ela vai estar intensamente ligada ao processo conhecedor de mim mesmo. A sanidade começa a aparecer a partir do momento em que aquele recém-chegado a uma vida limpo começa intensamente a buscar respostas, buscar notícias velhas a respeito de si mesmo e se olhando com amor e honestidade. A vida mudou. A vida não só mudou porque não existe mais droga. A vida mudou porque existe um desejo intenso de se pacificar. E essa pacificação para o adicto que escolhe uma irmandade anônima, os narcóticos, os alcoólicos anônimos, essa opção de escolha tem que estar ligada a uma busca de entendimento, a uma relação intensa com o padrinho, no sentido de se colocar para fora. E com honestidade buscar novos horizontes, nunca antes nem se desconfiava que existia. Então, existem várias perguntas para cada um dos passos, e nesse processo perguntador, nesse processo que provoca resposta, o adicto, quando se senta e começa a responder as perguntas desse guia, ele começa a entrar em questões e lembranças que ele próprio negava a si mesmo. Ele começa a entrar em contato com a estrutura cristalizada, endurecida de doença e que o habita e que está ali dentro dele, exigindo que ele continue a ser doente. Não vale a pena ficar limpo e ainda doente. É importante que o processo de recuperação eu conduza para pacificação e tirar só as drogas, não tira as tensões e as pressões que o habitam no fundo da sua alma, formadas pela sua própria história, pela sua maneira de viver, pelas suas lembranças e memórias nunca resolvidas em momento nenhum de seu passado recente. É importante a pacificação do espírito, e a pacificação do espírito ela só se dá pelo fato de se encarar com realidade. E se encarar com realidade significa entrar dentro de um processo de autocrítica dura, autocrítica honesta, autoconhecimento, autoadmissão no trabalho, e para isso é importante o trabalho com os 12 passos.
O papel do padrinho é fundamental, porque é alguém que vai acompanhá-lo e vai oferecer para ele respostas que ele próprio vai estar sentindo que são adequadas para poder dizer nesse momento de partilha, onde esse recém-chegado à vida começa a se inserir. Então, quando você trabalha passo com alguém, você observa de uma maneira muito clara, muito intensa, o quanto aquele estado neurótico que o habitava, que estava encalacrado na sua alma, ou como aquele processo começa a abrandar, a arrefecer e deixar de manter aquele ex-doente intenso como prisioneiro de situações da sua própria história, naquela sua maneira de ser endurecida pelo orgulho e pela teimosia, ou mesmo pela ignorância de não saber a saída, ela começa a abrandar e deixá-lo. Isso a partir do primeiro passo. Já no primeiro passo existe um estado de início de abandono da postura de ser alguém inadequado para si mesmo e para a vida. Ao longo do processo de partilha de passo e de envolvimento com esse trabalho de passo, a pessoa começa a olhar para fora de si, para o mundo que a cerca e sentir que é possível uma vida diferente. Hoje, muita gente fala de droga. Muitos especialistas apareceram falando do que a droga faz, do que deixa de fazer, do que, em termos de sociedade, pode se fazer, de políticas públicas, de uma série de coisas, mas pouco se fala de como recuperar, de que forma as pessoas conseguem atingir dias e dias até o final da sua vida limpos, sem uso de substância, e para que isso ocorra de uma maneira feliz, tem que se estar dentro de um processo de evolução e crescimento, onde a pessoa possa olhar para isso e sentir que ficar limpo vale a pena. Muita gente olha para o fato de ficar limpo e chega até a dizer besteiras, tipo, a vida ficou pior, limpo, eu tenho perdido muito, eu não tenho conseguido aquilo. Se a pessoa fica limpa para conseguir coisas, ela perdeu a perspectiva, porque a única coisa a ser conseguida e que equilibra a vida e que vai ajudar a conquistar outras do plano material é a tranquilidade do espírito. O mundo é insano, o mundo é neurótico. E quando o mundo entra em contato com pessoas que eram tão neuróticas quanto ao mundo, quando o mundo entra em contato com pessoas que estão vencendo o seu estado neurótico sobrante depois de terminar com as drogas, o mundo também fica encantado. Essa é a mensagem do 10º passo dos Anônimos. É alguém que pode dizer: eu vivi dentro de um estado tão neurótico, construí uma vida tão neurótica, construí um estado de afastamento do mundo, de tal maneira que eu me afastei de mim mesmo, me senti tão só, que a única existência possível era andar chapado, com a cabeça fora da realidade. À medida em que se volta ao fato de uma irmandades que tem como herança, que tem como riqueza
um programa tão fantástico que tira a neurose do lugar e coloca nela a paz de espírito, merecem um profundo respeito, porque realmente dão opção para as pessoas, não só de que possam sobreviver à vida de drogas, mas dão uma opção para que a pessoa, sem se drogar, conheça algum tipo de felicidade. Então, o efeito da relação com os 12 passos, da prática dos 12 passos, é um alívio de tensão. As tensões que condenaram ao uso intenso de drogas, de álcool e outras drogas, seja elas quais forem, não tem droga mais forte ou mais fraca. A droga, seja ela qual for, ela vai alterar uma realidade que não consegue se completar, se fazer, achar o caminho através das drogas para a felicidade. E a única substância capaz, ou a grande substância capaz de encontrar, ajudar a encontrar o caminho da felicidade é a relação com um programa que desmancha o mal feito que está dentro de você e que foi causado por você mesmo, pela sua maneira de viver e de encarar a si próprio, pela sua falta de honestidade consigo mesmo. E essa honestidade ela tem que se fazer dentro de um programa, uma vez limpo todo o grande esforço, além de buscar recursos, dinheiros, profissões, estudo, o grande carro-chefe da busca na vida é conseguir se restabelecer, se pacificar como ser humano, como pessoa, e poder navegar em águas serenas para que o outro consiga também atingir isso. Uma irmandade anônima não serve para ela própria, no sentido de que a irmandade anônima ela não é para quem está nela. A irmandade anônima é para quem ainda não chegou e que está numa condição pior dos piores, ainda jogado na rua, da miséria lá fora. E quem está dentro dela tem um compromisso profundo e seríssimo com o seu poder superior para se tornar melhor, para conseguir ter uma mensagem que faça aquele que ainda sofre chorar de emoção e querer também ter aquilo. A maneira de se conquistar esse estado superior de existência, essa pacificação do espírito, esse encontro intenso, diário e progressivo com um estado superior, com seu poder maior, ele se dá a partir dessa busca intensa de recuperação. Pegar o jeito, viver como ser, internalizar essas ideias de recuperação, fazer dessas ideias de recuperação a sua segunda natureza. Queira o poder maior que essas irmandades se supram de tantos padrinhos com experiência com os 12 passos, pacificados em suas neuroses mais profundas, consigam, para conseguir ajudar aquele que ainda sofre. Até Deus gosta. Bom dia. Há uns dias que eu estou querendo muito falar sobre isso e vou me aprofundar em outras lives. Eu queria lembrá-los que essa live vai lá para minha conta, lá do
do YouTube, Sergio.Murilo. Vão lá, se inscrevam lá, divulguem essa live para que, se ela for importante também para outras pessoas, que ela possa atingir muita gente e ser útil para que as pessoas também possam encontrar o caminho. Agradeço aí a presença de todos que estão nessa segunda-feira brava, estão por aqui comigo, me dando bom dia e me mandando tanto carinho, amor. Eu não vou citá-los porque meu tempo da live já se foi, já está passando um pouquinho dos 20 minutos e eu fico muito feliz de poder estar gravando essa pequena mensagem e criando um estado de incentivo para que quem ainda não descobriu essas verdades siga em frente, tranquilo, dá certo para você também. Um beijo no coração.